Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito das contratações pedidas pelo Luxemburgo até aqui, onde a única coisa que podemos esperar dos reforços para a próxima temporada é que vão ser uma mescla de jogadores promissores e alguns mais experientes. Vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje. O zagueiro do Ituano que foi contratado, jogador de 26 anos, será que foi uma boa alternativa para o Cruzeiro visando na próxima temporada? E por que o Cruzeiro não ficou com o Léo Santos, que já estava aqui na Raposa e preferiu contratar esse outro jogador? Vamos comentar um pouco sobre isso. Queria falar com vocês sobre a possibilidade do Cruzeiro faturar até 800 milhões de reais, que seria o valor do clube hoje com a venda do percentual das ações. Quanto por cento o Cruzeiro iria negociar, e será que vai ter essa mudança no estatuto para o Cruzeiro receber mais dinheiro e também para passar mais confiança no mercado, já que esses 49% que hoje o Cruzeiro está vendendo não está pegando muito bem. E também queria comentar aqui com vocês sobre dois jogadores do Flamengo que foram especulados aqui no Cruzeiro. Será que eles seriam viáveis para a Raposa no próximo ano? Vamos comentar um pouco sobre isso, tá? Mas só antes de começarmos, eu aproveito para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Acabamos de chegar a essa marca de 29 mil inscritos. Caso você não seja inscrito, aproveite para se inscrever e ajudar nós a chegar a 29 mil inscritos e 100. Falta pouco e alcançar essa marca de até 30 mil no final do ano, beleza? Sem dúvidas vai me ajudar demais. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no vídeo de ontem de noite, que inclusive poucos de vocês assistiram, tá? Vou deixar aqui aparecendo no card, onde eu falo sobre uma promessa do futebol argentino que está sendo especulado aqui no Cruzeiro. Recomendo você assistir esse vídeo. Primeiro salve para o Leandro Jesus, que comentou, ele que é lá de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Valeu demais, Leandro, tá sempre acompanhando aqui os vídeos também. O outro é para outro Leandro, ó, Leandro Dias Viana, ele que é de Belo Horizonte também. Muito obrigado, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer no vídeo daqui de hoje, que possivelmente hoje pode ter até 3 vídeos aqui no canal, tá? Então fique esperto. Se eu for postar só um, vai sair por volta das 6h15, 6h30. Se eu for postar dois, vai sair umas 5h30 e a outra às 7 horas. Então sempre fique esperto, ainda mais agora com o mercado de transferências surgindo muitas notícias aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos começar falando justamente sobre o Luxemburgo, uma matéria do Globoesporte.com, falando justamente sobre as contratações do Cruzeiro para a próxima temporada, onde está uma mistura, né, entre jogadores mais jovens e uma hierarquia de alguns jogadores mais experientes, que possivelmente deve ser assim o time do Cruzeiro para a próxima temporada. Até o Luxemburgo, há cerca de um mês, colocou a necessidade de 5 a 6 reforços chegarem aqui no Cruzeiro. Ele não falou naquela ocasião se seria jogadores mais experientes ou não, mas assim, já era de se esperar, já que a maioria desses jogadores foi uma indicação do treinador e alguns ele até chegou a trabalhar junto. No caso, ele falou que até um pilar da equipe mais forte é justamente ter alguns jogadores mais experientes e contar com alguns jovens e também da base, principalmente para promover e lapidar os jovens jogadores da base, que até o próprio Luxemburgo já deixou bem claro nisso, isso aqui no Cruzeiro, que assim, dando chance para os vários jogadores. Até o Luxemburgo citou naquela ocasião que o Cruzeiro iria contar com 5 a 6 reforços que chegariam para serem titulares e não que necessariamente seriam jogadores, por exemplo, com mais de 30 anos de idade, como o Globoesporte.com ressaltou, mas assim, chegariam possivelmente para já serem os titulares do Cruzeiro para a próxima temporada, como por exemplo o primeiro que já foi contratado. Um grande exemplo disso é no caso do zagueiro Maicon, que vai ser titular, e aí sim a dupla de zaga com ele tem várias opções, e o Cruzeiro possivelmente não vai mais contratar jogadores para essa posição para o ano que vem. E até os nomes que estão sendo vinculados até aqui, né? O William, Giovanni dos Santos, o Petros, todos jogadores bem mais experientes do que era de se imaginar, jogadores ali com 32, 35 anos de idade. Teve o Felipe Melo também. Então assim, a maioria dos jogadores um pouco mais experiente. O único jovem que foi especulado aqui no Cruzeiro foi esse argentino que eu falei no vídeo de ontem. Então recomendo você assistir esse vídeo. Quando acabar esse aqui, vai lá e clica no outro que eu vou deixar aparecendo na tela final. Mas assim, até agora só foi esse. A maioria dos outros jogadores bem mais experientes. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, se você acha que isso é importante para a Série B ou não. Quero saber muito a opinião de vocês. Mas o assunto importante é a respeito do zagueiro Matheus Silva do Ituano, que de acordo com o Globoesporte.com assinou um acordo verbal. Já tem um acordo verbal com o Cruzeiro para deixar o Ituano para a próxima temporada. Ele que só tinha vínculo, no caso, até dezembro, né? E ele participou dessa reta final da Série C e conseguiu o acesso pelo Ituano na Série B para essa temporada. Nesse ano, 23 partidas e 3 gols marcados. Foi o titular na campanha da Série C, muito por conta também de que o Léo Santos, emprestado ao Cruzeiro, saiu de empréstimo e ele meio que era o reserva, ganhou muito espaço após a saída do jogador que veio para o Cruzeiro.
Matheus Silva, que é da base do Ituano, não tem grandes times na sua carreira, para você ter uma noção. Ele foi emprestado para algumas outras equipes, como por exemplo o Imperatriz do Maranhão, São Bento de São Paulo, Guarani de Santa Catarina e também o Criciúma, que é o mais conhecido desses, né? E pelo Ituano no total tem 76 partidas, 6 gols e 1 assistência, até que tem números positivos de gols, 6 gols marcados por um zagueiro em 76 jogos, até que tá tranquilo. E até muitos de vocês me perguntaram, né? Por que o Cruzeiro não continuou com o Léo Santos, por exemplo? O Léo Santos tem uma idade parecida, tem 27 anos, que completou inclusive aqui no Cruzeiro, mas assim, o Léo Santos, que tem 11 jogos nesse ano, voltou de empréstimo pro Ituano, não vai continuar aqui na Raposa para o ano que vem, porque ele ainda tem contrato com a equipe paulista, e se o Cruzeiro quisesse novamente o empréstimo, eu acho muito difícil conseguir esse empréstimo gratuito. E além disso, igual eu falei para vocês, o Matheus Silva é um pouco mais jovem, e por já estar em fim de contrato, o Cruzeiro não precisa pagar absolutamente nada para o Ituano, sem dúvidas facilitou o acordo. Eu acho que foi justamente por essa questão. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Você acha que o Matheus Silva vai ser uma boa opção ou não? Possivelmente vai ser um zagueiro que vai chegar para brigar espaço. No Cruzeiro não vejo ele já chegando para ser a dupla com o Maicon, até porque eu prefiro muito mais a dupla de zaga, o Maicon e o Ramon, ou o Maicon e o Eduardo Brock. O Cruzeiro ainda tem também agora o Matheus Silva e outros jogadores da base, como por exemplo no caso do Everton, Paulo, lembrando que o Rodolfo, o Léo Santos e o Josep, 3 jogadores que terminaram o contrato deles no último dia 31 de novembro. No dia 30 de novembro, no caso, né, que foi na terça-feira. No último assunto desse vídeo, eu queria falar com vocês sobre 2 jogadores que foram especulados aqui no Cruzeiro. No caso, foi uma matéria do site Bola VIP, que eles postaram, assim, esses possíveis 2 nomes que foram especulados aqui na Raposa. E não é de hoje que esses 2 jogadores já foram sugeridos, no caso, ao Cruzeiro, e que hoje poderia ser um pouco mais viável, justamente no caso do volante, que eu vou falar um pouco agora há pouco. Enfim, vamos começar falando primeiro, que é no caso do Rodinei. No caso, são 2 jogadores do Flamengo. O primeiro, Rodinei, lateral direito, 29 anos de idade. Que assim, eu acho esse o mais difícil de vir pro Cruzeiro, tá? Rodinei, apesar de que já foi muito cancelado, podemos dizer assim, pela torcida do Flamengo, nesse ano até que tem bons números e jogou com bem mais frequência do que era de se esperar. 21 partidas, 1 gol e 4 assistências. Ele que é reserva imediato do Isla, jogador chileno, nessa posição, e voltou de empréstimo do Internacional, onde passou 2 temporadas. No caso, ele ficou cerca de 1 ano e 6 meses lá no Internacional. No primeiro ano, em 2020, 39 jogos, 1 gol e 1 assistência. Nesse ano, pelo Internacional, somente no início do estadual, 13 jogos, 2 gols e 7 assistências, realmente está numa fase muito boa. E eu lembro que ele já foi especulado aqui no Cruzeiro no início de 2019, ano passado também, esse ano novamente. Mas assim, eu acho um jogador muito difícil por conta da questão salarial. Certeza que ele ganha mais do que 300, 350 mil por mês. E de acordo com o canal do Nicola, um vídeo que ele publicou já nessa quinta-feira, uma outra equipe dos Estados Unidos, que inclusive é o treinador que ele trabalhou junto no Internacional na temporada passada, tem interesse na contratação dele. Então assim, já tem uma disputa e ele está jogando bastante pelo Flamengo, então acham que é um jogador totalmente inviável para a próxima temporada. Óbvio que eu aceitaria ele tranquilamente no Cruzeiro, se for comparar o Rodinei com o Rômulo. Acho que o Rodinei é muito melhor, ainda mais porque ele está tendo essa sequência de jogos, né, que é muito importante, e vive uma fase muito boa, mas como eu falei para vocês, acho praticamente impossível e inviável essa contratação. Outra no caso do Pires da Mota, jogador que está no Flamengo também, e que eu vejo esse muito mais viável para vir para o Cruzeiro. Ele estava emprestado para uma equipe lá da Turquia, ficou a última temporada lá na Europa, 36 jogos, 6 gols e 1 assistência, até que números interessantes, já que ele marcou 6 gols em 36 jogos, sendo que ele é volante, não é meia, ele é um volante mesmo. Desde quando voltou de empréstimo no meio do ano para o Flamengo, ele entrou em campo em apenas 5 vezes, realmente não está muito bem. Ano passado ele não chegou a jogar pelo Flamengo por conta de contusões. A melhor temporada dele foi em 2019, onde ele disputou 40 jogos. Igual eu falei para vocês, jogador de 27 anos, que inclusive nesse time turco ele foi emprestado, não consegui apurar se o Flamengo recebeu uma compensação pelo empréstimo, possivelmente sim. Então o Cruzeiro, caso quisesse contar com o jogador, teria que pagar algum valor pelo empréstimo e assumir 100% dos vencimentos do atleta. Ele que já foi convocado várias vezes para a seleção paraguaia, inclusive tem 9 partidas por lá, volante de 1,78 m, que chegou no Flamengo depois de fazer muito sucesso pelo São Lourenço, e até por ter pagado pelo jogador. Acho que o Flamengo iria querer, no caso o Cruzeiro queira ficar em definitivo, né, com ele, uma compensação financeira, mas assim, acho ele um pouco mais viável, justamente por não estar tendo muito espaço no Flamengo. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, quem que você acha melhor, Rodinei
Dentro desses dois, você acha que seria útil, né? O Rodinei, o Pires da Mota, é o que deixa aqui a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é justamente sobre o projeto de clube empresa e a mudança no estatuto do Cruzeiro, onde tivemos informações importantes já nessa última quinta-feira e também na quarta, vindo do Samuel Venâncio e também da Rádio Tatiaia, onde o Cruzeiro, o presidente da Raposa também, já admitiu que vai aumentar o percentual de venda de ações do Cruzeiro para investidores. Cruzeiro que hoje disponibiliza no seu estatuto apenas 49% de venda para as ações e assim, quer manter 51%, mas o Sérgio Rodrigues já falou que vai alterar, mas até o momento não tivemos a confirmação de qual que vai ser o valor. Teve no caso, o presidente do conselho que falou supostamente quanto que o Cruzeiro iria vender, que agora há pouco eu vou comentar com vocês. A diretoria atual admitiu que pretende alterar o estatuto do clube e até o Samuel Venâncio no seu canal no YouTube postou ontem na quarta-feira um vídeo falando que tem investidores interessados no Cruzeiro Empresa, mas esse molde de vender apenas 49% não está pegando muito bem e é um fator que pode ser crucial para o Cruzeiro não fechar um acordo. Então assim, eu acho que é interessante se o Cruzeiro vender um percentual um pouco maior justamente por essa questão e ter uma chance de arrecadar muito mais já agora no curto prazo. E eu queria destacar aqui para vocês que também o presidente do conselho, que é no caso do Najib Simões, ele que falou nessa declaração que o Cruzeiro pretende negociar até 90% das ações, que seria no caso no máximo, né? E o Cruzeiro tem um interesse de ficar com no mínimo 10% desse negócio. Então assim, o Cruzeiro venderia no caso 90%, que é um valor bem alto, bem maior do que nós estávamos esperando inicialmente. E se você for contar, várias pessoas, até o Sérgio Rodrigues já falou isso, o Regis Campos, o Pedro Lourenço também, falando sobre o valor do Cruzeiro de Clube Empresa, sempre girando na casa dos 400 a 450 milhões de reais por 49% das ações. Então se você for colocar aí, o 90% renderia algo próximo de 800 milhões de reais para o Cruzeiro, que pode ser um valor um pouco menor, às vezes 650, 700 milhões, 850 milhões, ainda está muito indefinido qual que é o valor de mercado do Cruzeiro hoje, mas tenho certeza que vai ser um valor muito maior, né? O Cruzeiro, ao invés de vender 49%, negociar por os 90% das ações, chegaria muito mais dinheiro para o Cruzeiro agora, que é algo que é positivo, se for pensar, porque se não negociar um percentual muito maior, os investidores sem dúvidas vão ficar receosos de não ter o controle total do clube, mas também a longo prazo pode ser algo ruim, que até no futuro eu tenho certeza que isso vai acontecer. Cruzeiro, por exemplo, se tivesse mantido 30% das ações, não duvido nada, por exemplo, vender 70% hoje por, vamos supor ali, 700 milhões de reais. O Cruzeiro vira um clube de empresa, um time muito vitorioso. Daqui uns 10, 15 anos, esses 30% que o Cruzeiro manteve vai estar valendo, por exemplo, 1 bilhão e meio de reais, justamente por conta da valorização, que o Cruzeiro hoje está muito desvalorizado por conta da Série B, das dívidas de faturamento, e é algo que se o Cruzeiro mantivesse, poderia vender num processo aí de não longo prazo, né, em 5, 10, 15 anos, por um valor muito maior. Mas eu vejo que os investidores não vão colocar esse caminhão de dinheiro no Cruzeiro se não tiverem autonomia total e negociar apenas 49%, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários se você concorda com isso, se não, e quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários para saber o que vocês estão achando sobre essa história. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui na tela final esse card onde eu falo sobre esse jogador da Argentina que está sendo especulado aqui no Cruzeiro. Recomendo você assistir esse vídeo. O vídeo ontem de manhã também, recomendo você dar uma olhada, onde o Cruzeiro já está recebendo propostas de clube empresa por alguns investidores. Recomendo você assistir esse vídeo aqui também. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no canal, sem dúvidas vai me ajudar demais. E lembrando que hoje ainda possivelmente vai ter mais outro vídeo aqui para vocês. Se não for 5h30, vai ser 6h30, então já fica aqui esperto no canal. Às vezes até eu posto 3 vídeos aqui hoje ainda para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!